meus amores! Então, nesse vídeo aqui eu vou ensinar vocês a fazer aqui o nosso tear, tá? Então, na verdade, a fazer os nossos tecidinhos, as nossas armações fundamentais. Então aqui a gente tem a tela, a sarja e o cetim. Então, nesse primeiro videozinho eu vou ensinar vocês a fazerem a tela, tá? Claro que aqui eu fiz bem pequenininho, né? Eu vou fazer aqui do lado, ensinar desde o início como começar. Mas vocês vão fazer ali nos padrões que eu coloquei pra vocês, tá? Aqui é só pra ficar mais rápido, facilitar, por isso que eu fiz assim pequenininho. Mas a ideia principal vocês vão conseguir entender como que faz aqui com essa amostra, tá bom? Bom, gente, vamos lá. Então, aqui os materiais que vocês vão precisar pra fazer o nosso tecido, tá? Então, esse aqui é o cetim, a sarja, ignorem eles, tá? Então, a gente vai fazer uma tela que fica mais ou menos desse jeito. Aqui eu fiz dois tipos, tá? Então, no início eu fiz a sarja 1 por 1 e depois eu fiz a sarja 2 por 2, tá? Aqui eu fiz um cartãozinho, bem de qualquer jeito mesmo, só pra identificar. É importante que o de vocês fique melhor do que isso, né? Que ficou de qualquer jeito, era só pra mostrar pra vocês mesmo. Então, aqui, ó, eu tenho um cartãozinho. E aí eu marquei que eu vou fazer a tela tafetá de 1 por 1 e de 2 por 2 também. Então, o meu cartãozinho eu vou preencher ele manualmente, porém, se vocês quiserem, vocês podem fazer no computador, tá? Inclusive, recomendo vocês, porque vai ficar com um acabamento melhor, né? Vai ficar mais bonitinho. Então, fazer algo que fique mais ou menos nesse tamanho e que tenha todos os pontos necessários, acho que é o ideal, tá? Então, como eu vou fazer manualmente, eu peguei aqui uma caneta e depois eu vou mostrar pra vocês, tá? É importante que vocês tenham aí uma tesoura em mãos, qualquer uma. Eu vou usar lã. Essa minha, ela é bem fina, tá? Porque era o que eu tinha aqui em casa, né? Nesses tempos de quarentena. Tá difícil de conseguir sair pra comprar. Porém, recomendo vocês que vocês façam com uma lã um pouquinho mais grossa. Tipo essa aqui, ó. Eu não vou fazer com essa, porque ela tem pouquinho, não vai dar pra mostrar pra vocês, tá? Então, eu vou fazer com essa fininha mesmo, porque é o que eu tenho. Mas façam com a lã mais grossa, porque ela vai ficar com um acabamento melhor e ela vai render muito mais. Vocês vão ver que eu vou tecer e não parece que não sai do lugar, porque é muito fino, tá? E aí, uma coisa que eu ajudo, tá? Algo que facilita bastante pra mim, é uma agulha, tá? Eu já mostrei essa agulha aqui pra vocês, quando eu ensinei vocês a mexer no tear redondo. É aquela mesma agulha, sem ponta, tá? Ela é baratinha, vocês encontram aí por R$1, R$2. Porém, quem não quiser comprar, não precisa, tá? Vocês podem fazer na mão mesmo. Eu só uso ela porque me facilita, eu acho mais fácil. Então, né, pra que eu vou passar mais trabalho ainda se eu posso facilitar minha vida? Mas fica a critério de vocês, tá? Ela não é obrigatória, não é necessária. E aí, claro, né, com certeza é importante que vocês tenham aí o tear de vocês, tá? Pra gente conseguir fazer aqui as nossas tecelagens, as nossas armações. Bom, vamos lá. Então, eu imprimi aqui essa tabelinha, esse quadriculado, pra eu fazer o desenho da minha padronagem, da minha tela, né? E é importante que vocês façam isso também. Vocês vão entender na prática o porquê que é legal a gente ter isso aqui como um guia, tá? Uma coisa que é fundamental que vocês coloquem nessa tabelinha, nesse desenho de vocês, é o número correto de urdumes, ou seja, de fios, tá? Então, cada fio, aquele que fica assim atravessado no tear, representa um quadradinho desse, tá? Então, aqui eu coloquei, né, eu enumerei, então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, enfim, até o 10, tá? Porque ali no meu tear eu vou colocar 10 fios de urdume. Vocês vão colocar o número que a armação de vocês precisa ter, tá? Tendo aqui a tabelinha de vocês pronta, a gente vai definir que tipo de tela a gente quer fazer. É uma tela 1 por 1? É uma tela 2 por 2? Lembrando que ela sempre vai ser números iguais, né? Então, eu posso fazer uma tela 3 por 3, 4 por 4, mas eu não posso fazer uma tela 2 por 3, por exemplo, tá? Então, o que significa esse 1 por 1, 2 por 2? Significa que eu tenho um fio tomado e um fio deixado,
tá? Então, eu vou começar com uma tela de 1 por 1. Então, eu venho aqui pintando, ó. Tomado, deixado. Tomado, deixado. Tomado, deixado. E aí, eu venho na linha de baixo, tá? Na minha trama de baixo. Então, se aqui eu tomei, aqui eu vou deixar. Aqui eu deixei, então o que eu tenho que fazer na minha linha de baixo? Preciso tomar. Gente, fiz aqui um pouco, tá? Da minha tela 1 por 1. Agora, eu resolvi que eu quero fazer a minha tela 2 por 2, tá? Então, como se fosse uma nova tabelinha, tá? A partir daqui, eu vou fazer a minha tela 2 por 2. Então, ó, vou começar tomando 2, vou deixar 2. Tomei 2, deixei 2. E aí, aqui, eu só vou conseguir tomar 1, tá? Não deu pra eu tomar 2, né? Porque aqui acabou o meu fio de urdume. Quando eu for pra linha de baixo, uma coisa que eu tenho que entender é que eu não posso seguir com 2, deixo 2, tomo 2, deixo 2, tomo 2, porque minha padronagem ela vai ficar errada. E aí não vai ser mais uma tela. Então eu vou pensar, aqui eu só tomei 1. Quando eu vier aqui pra baixo, eu vou ter que deixar 1, pra depois eu tomar 2, deixar 2, tomar 2, pra minha padronagem aqui, ó, ficar certa. Nesse meu fiozinho aqui, a minha padronagem, ela não vai ficar certinha, né, como uma tela 2 por 2. Mas nesse canto aqui, ela vai ficar certa. Vocês vão ver que isso vai acontecer a mesma coisa na sarja e no cetim, tá? Então, é importante que vocês façam esse desenho para vocês entenderem justamente isso, ó. Então, quando que a gente tem que tomar 1 e deixar, às vezes, não respeitando aqui a ordem da nossa padronagem. Então, se aqui eu deixei, aqui eu vou tomar, né? Bom, então aqui o nosso desenho tá pronto. Gente, mas esse cachorro não para mesmo, né? Meu Deus. Tá, a gente tem aqui o nosso desenho. Vocês conseguem reparar, né, que aqui ele tá todo 1 por 1, aqui ele tá 2 por 2, porém, nesse cantinho aqui, ele acabou ficando 1 por 1, pra gente conseguir fazer a nossa armação certinho, tá bom? Então, depois que a gente tem isso aqui pronto, a gente pode ir pro nosso tear. Agora a gente tá pronto pra começar a passar os fios de urdume no nosso tear. E a primeira coisa que eu vou fazer é pegar um fio. Recomendo vocês que façam com uma outra cor, tá? Vai facilitar vocês na hora de tecer. E aí, eu vou fazer isso aqui, ó. Fiz essa alcinha. Vou colocar aqui no meu pino. E, ó, prendi ali o meu prego, tá? Agora eu vou Bom, então aqui, ó, tem os meus 10 fios de urdume que eu falei, né? E aí aqui eu tenho que prender esse meu fio aqui nesse meu prego, tá? Lembrando que é importante que esses fios aqui, ó, estejam bem tensionados. Esse aqui meu, ele tá um pouco solto. Então, ó, eu venho aqui. Ó, agora sim, agora eu deixei os meus fios bem tensionados e eu vou prender o meu fio aqui nesse prego, tá? Ó, gente, prendi aqui meu prego e aí eu vou cortar aqui a minha lã pra facilitar. Tá? Esse aqui também vou deixar um pouquinho menor. E aí tá aqui certinho.
agora, gente, vocês vão pegar ali a agulha de vocês, quem tiver comprado, tá? E vai passar a lã nessa agulha, ó, tá vendo que ela tá dupla? Ela não vai ficar dupla aqui, né? É só porque vai facilitar eu trabalhar, porque assim eu consegui pegar um pedaço de lã bem grande e aí eu não preciso estar emendando, tá? Então, aqui, ó, eu vou fazer um nozinho junto com esse meu fio aqui que tá sobrando, que eu vou começar por aqui. Então, ó, meu fio tá aqui presinho. E aí eu vou começar a tramar aqui. Lembrando que eu vou seguir a minha tabelinha, tá? Então aqui tá dizendo que o meu primeiro fio, ele é tomado. Então, fio tomado, a minha trama, que é o meu fio que está na minha agulha, ele vai passar embaixo do meu fio de urdume. Então, ó, tomado, deixado, tomado, deixado, tomado, deixado. Certo? Então, ó, gente, olha só que doida. Eu vim aqui tramar e eu percebi, fui conferir aqui na minha tabelinha, que eu tinha esquecido de contar o meu 10º fio de urdume, tá? Então, no fim aqui, a minha tela 2x2, ela fecha certinho, porque eu fiz um número par, obviamente. Então ela fecha certinho. Mas foi bom porque já serviu de exemplo aí pra vocês. Vocês já sabem que se o de vocês der número ímpar, vocês já sabem o que fazer aqui, tá? Uma coisa que é interessante a gente deixar aqui marcado é o nosso padrão, tá? Então, deixa eu marcar aqui pra vocês verem qual que seria o padrão da nossa tela. Então, ó, gente, eu fiz aqui, ó, de rosinha pra vocês enxergarem. Então, eu deixei aqui marcado, né? O meu padrão da minha tela, 1 por 1, é esse primeiro quadradinho aqui, onde eu tenho um tomado, um deixado. E se a gente faz assim, a gente tem o mesmo padrão, né? Então, eu tenho um deixado e um tomado, e aqui eu tenho um tomado e um deixado. Esse meu padrão, ele vai se repetir aqui, né? Várias e várias vezes. Já na minha tela 2x2, ele vai ser um pouco maior, né? Então, eu tenho aqui, ó, 2 tomados e 2 deixados. E aí, eu tenho a parte de baixo também pra fechar o meu padrão, né? E aí, isso aqui, ele vai se repetir várias vezes. É sempre importante vocês deixarem esse padrão aqui destacado, tá bom? Então, bora lá, gente. Conforme tá aqui, ó, na minha tabelinha, eu tenho aqui, ó, terminou com um ponto deixado. Confere com aqui, né, um ponto deixado. Embaixo, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que tomar o meu ponto. Então, ó, passei por baixo e aí eu venho fazendo o mesmo esquema. Gente, aqui ó, uma coisa muito importante é vocês não deixarem o fio de trama muito solto, que nem o nosso fio de urdume, né? Ele não pode nem tá muito solto e nem muito tensionado. Porque se tu puxar muito, olha só o que ele faz. Ele começa a deformar, tá? Então a gente tem que deixar ele tensionado de forma que não vá deformar aqui a nossa lateral do nosso tecido.
impressionante como agora o cachorro parou de latir, né? É só eu não ter nada pra falar, que daí fica um silêncio. Quando eu quero explicar, passa moto, passa cachorro, passa tudo. Até avião. Gente, vamos supor que eu queira fazer agora a minha tela 2x2, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou começar marcando como se fosse a minha tela 2x2, tá? Então, aqui diz, ó, 2 tomados. Então, começo com 2 tomados, 2 deixados, 2 tomados, 2 deixados e 2 tomados. Gente, uma dica aqui muito importante. Eu fui fazer aqui o acabamento do meu tear e eu percebi que é muito mais fácil a gente fazer na ponta que tá assim, ó, com essas alcinhas, tá? Então, a outra ponta, que tem um fio simples aqui e um fio simples aqui, também dá pra fazer o acabamento, mas fica muito mais difícil. Então, né, vamos supor que eu queira fazer aqui tirar o meu tecido daqui. Então, o que eu vou fazer? Essa dica que eu vou fazer agora, ela serve para quem tem o tear muito comprido, enfim, e que não quer fazer até aqui o final. Eu recomendo que vocês façam até o final, porque fica muito mais bonito, o acabamento fica melhor, tá? Mas eu fiz esse pedacinho aqui pra vocês, só pra vocês entenderem. Então eu vou fazer esse acabamento agora, que não fica tão legal, mas é o suficiente pra eu mostrar pra vocês agora, tá? Então eu vou tirar tudo daqui. E aí eu vou fazer nozinhos aqui na ponta, pra prender. E aí o segundo acabamento que tem pra fazer, ele é bem similar ao que a gente fez lá no tear de pregos, tá? Então, ó, eu vou tirar no tear de pregos, não, desculpa, no tear circular. Então, eu tirei essa alcinha, eu tirei essa e vou, ó, passei por dentro, certo? E aí eu venho aqui pro lado. E ó, passo por dentro.
gente, como fica bonitinho aqui em cima, ó. Fica com um acabamento bem bom. E aí eu vou vir aqui, ó, pegar essa minha linha que sobrou. Vou passar aqui por dentro também. Vou cortar ela porque ela tá enorme. Então, essa aqui é a minha... Bom, gente, então tá aqui o nosso tecidinho, né? Aqui ficou meio estranho, porque eu misturei duas, né? Fiz 1 por 1 e 2 por 2. Mas de vocês vão fazer tudo com a mesma. E aí eu peço pra vocês fazerem aqui com esse acabamento aqui, ó. Fica muito mais bonito, porque esse aqui ele fica meio... né? Não fica aquela coisa muito legal. Fica meio feio. E aí aqui também, aquela coisa, gente, como a lã ela é muito fina, né, e o espaçamento do nosso prego é de 1 centímetro, acaba que não fica assim tão bonito e ele não rende tanto. Se vocês fizerem com uma lã um pouquinho mais grossa, vocês vão ver que o acabamento vai ficar muito mais bonito. O tecido de vocês vai ficar mais bonito, sim, ele vai ficar mais encorpado, mais durinho. E vai render muito mais, vai ser muito mais rápido para preencher ali um espaço. Então, tem lãs que são mais grossinhas e que são em conta também, tá? Então procurem por essas que tenham uma titulação aí de um fio mais grosso, porque senão acaba dificultando um pouco aí a vida de vocês, tanto para fazer acabamento, quanto na estética e também aqui no trabalho para preencher.